Sejam bem-vindos a esse vídeo. É, é a primeira vez aqui que eu tô gravando e eu decidi gravar sem roteiro. Já apaguei vários outros vídeos que eu iniciei e aí eu vi que eu não estava olhando para o lado correto que deveria olhar. Mas tudo bem, eu acho que ninguém nasce sabendo, né? O que eu quero falar com vocês é contar como Deus pediu para eu desistir da minha empresa. Não sei como o relacionamento de vocês com o Senhor e com o Espírito Santo. O meu relacionamento com Ele tinha acabado de começar. Algumas pessoas que vão assistir esse vídeo vão se assustar por me conhecerem e dizerem assim: Janaína, como assim? Recentemente? Há anos você tá dentro da igreja? Muitas pessoas que estão dentro da igreja não têm um relacionamento com o Espírito Santo. E todas as vezes que eu paro para pensar sobre isso, eu agradeço tanto ao Senhor por ter me despertado, por ter me abraçado de uma forma a qual até hoje eu me sinto merecedora. E eu recém tinha tido essa experiência com o Senhor, de ouvir o Espírito Santo, porque, em parêntese aqui, se você não sabe, o Espírito Santo do Senhor é uma pessoa. É uma pessoa. Ele quer conversar com você. Ele ama você. E ele conhece toda a sua vida, toda a sua história. Abra os teus ouvidos para ouvir ele te chamar pelo nome. Ele fala. E aí, eu tinha uma empresa. Essa empresa se chamava Senhora Box. Tava um sucesso. A empresa, eu tinha recém-aberto uma nova vertente dessa empresa, que era a Senhora Casa Home, né? A primeira Senhora Box, ela era para presentes, né? Cestas de café da manhã e tábuas de frios, o brush, né? Aqui no Brasil ainda é pouco explorado. Hoje já deve ter crescido um pouco mais. Mas na época em que eu iniciei a empresa, era uma novidade, pelo menos aqui no meu estado. Para quem não me conhece, eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo. E para quem tá se perguntando onde fica Vila Velha, no Espírito Santo, lembra de Guarapari. É impossível não conhecer Guarapari. Então, se você sabe onde fica Guarapari, você tem que saber que é no estado do Espírito Santo. E que coisa, né? Coisa linda. Até o estado que eu moro tem o nome Espírito Santo. Glória a Deus. E aí, aconteceu de eu querer fazer o registro dessa marca, patentear a marca, e entrei com o processo por conta própria. Não aconselho a ninguém entrar com processo por conta própria, tá? Tenha uma assessoria jurídica para te auxiliar quando você for fazer algo desse tipo. Mas eu achei interessante iniciar sozinha, porque eu achei que seria uma perca de recursos financeiros se eu podia fazer sozinha. Porque aqui o YouTube mostra tudo. Aqui é uma escola, é um mini curso. De tudo que você puder imaginar que vai ter. Mas as pessoas não te falam todas as coisas, né? Mas isso aí é papo para um outro vídeo. E aí, uma outra empresa de um outro estado, com nome bem
pouco parecido, era um outro ramo, que eu posso dizer que era um material de construção, para vocês verem a diferença de um nicho para o outro. E aí eu pleiteei durante algumas vezes com essa empresa o nome da minha marca. E depois, sabe quando você cansa e você não acompanha mais o processo, você tipo entrega? Foi o que aconteceu. E aí um belo dia eu recebi uma notificação do banco, que eu tinha acabado de me afiliar ao Banco Sicoob para fazer tudo direitinho, a empresa estava crescendo, já tinha aberto uma outra, enfim. E aí o banco disse: Janaína, a gente vai ter que encerrar a sua conta porque você tem uma pendência no seu MEI. Eu, oi? Uma pendência? No meu MEI? Ok. E aí eu fui atrás. Não encontrava essa pendência, tava tudo ok, não encontrava essa pendência. Só que começou a ficar muito estranho, porque assim, a procura do meu serviço começou a despencar de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Meu marido fez uma transferência para uma dessas contas que eu tinha de forma errada. Em vez de mandar para pessoa física, ele mandou para minha conta de pessoa jurídica. E o dinheiro ficou retido. Nunca tinha acontecido isso, o dinheiro ficou retido. E aí eu consegui achar o problema, o processo, né? E tinha o problema de algumas contas da DAS atrasada. Para quem não sabe, DAS é o imposto que você paga para manter o seu CNPJ, manter o seu MEI, tá? Se atente a isso, porque às vezes na correria do dia a dia, nas outras coisas que você tem para fazer, se não tá ali te mostrando, você vai esquecer. Porque não tem ninguém te ligando para te cobrar. Aí você esquece. Que foi o que aconteceu comigo. Infelizmente, aconteceu comigo. E aí, eu falei pro meu marido: olha, aconteceu isso, isso e isso. Ah, vamos resolver isso, não pode ficar assim, vamos resolver. E não sei vocês, como é que é a experiência de cada um, se alguém tem essa experiência por aqui parecida, mas o Senhor tem um mistério comigo na madrugada. E durante a madrugada, deixa eu tirar aqui. E durante a madrugada, o Senhor me despertou para falar ao meu coração a respeito da minha empresa. Porque eu fui questionar para Deus o porquê, sabe? Disso tudo tá acontecendo. Porque eu não podia mais usar o nome em lugar nenhum. E todas as minhas redes sociais, cardápio, contato dos clientes eram esse nome que eu tinha da empresa Senhora Box. E numa loja de e-commerce muito famosa também. E aí eu fui questionar o Senhor do porquê e as vendas terem despencado de uma forma. E o Senhor falou assim: então vamos conversar aqui hoje, Janaína. Senta. E aí o Senhor falou assim: minha filha, que empresa? Qual empresa é sua se fui eu que tirei de você? Eu. Como? Mas eu lutei tanto por isso, eu corri tanto atrás, eu sou uma pessoa muito esforçada. Eu trabalho desde os meus 18 anos. E aí o Senhor começou a me fazer analisar as coisas. Eu já panfletei. Eu já fui vendedora de loja de shopping várias vezes. E quando eu comecei a empreender, eu fui maquiadora. E depois de ser maquiadora, de não ter dado certo, não pelo meu trabalho, porque eu sempre fui muito esforçada, mas de não ter decolado, eu fui novamente empreendedora num ramo totalmente diferente. Porque na época que eu era maquiadora, veio a Panda, né? Que a gente não pode ficar falando aqui. E aí as pessoas aprenderam a se maquiar sozinha, tutorial, gente, YouTube tá aqui pra isso. E aí eu precisava me reinventar. E uma amiga me deu a ideia, porque eu peguei e montei uma tábua de frios na casa dela. E ela: amiga, por que você não faz isso?
E aí começou essa trajetória minha com o brush e as tábuas de frios de uma forma presenteável. E aí o Senhor falou assim, tá, você se lembrou, mas quantas vezes você apresentou o seu negócio no meu altar? Quantas vezes você consagrou o teu negócio? Quantas vezes você separou o dízimo para ofertar a minha casa? Quando eu fui o cabeça desse negócio. Gente, quando Deus falou isso comigo, eu me senti tão pouca coisa. Quando você passa por uma experiência muito forte com o Espírito Santo de Deus, e você passa a ter intimidade com ele, ouvir a voz dele, tudo que você fazia de errado que não agradava a ele, e você se recorda, você pensa, por que eu fui assim? Por que eu agi dessa forma, Deus? O porquê? Aí vocês vão dizer, falta de conhecimento. Não. Não é falta de conhecimento, é falta de ter comprometimento. Ninguém que está dentro da igreja pode dizer que é por falta de conhecer. Tem que assumir que é falta de compromisso. Eu não tinha compromisso nenhum com o Senhor. Não tinha compromisso nenhum com o Senhor. Quantas e quantas vezes o meu filho pedia atenção e eu tava lá no celular com a desculpa de que estou trabalhando. Muitas das vezes não tava. E deixava de olhar para o meu lar. Quantas vezes meu marido chamava para vir pra cama? Pra gente deitar, pra conversar, seja lá o que for. O meu bem, vem aqui, vamos conversar. Quero... Ah, eu estou ocupada. Que trabalho era esse? Que eu ia dormir 2 horas da manhã, levantava às 4. Teve um momento que eu tava vendendo tanto, e eu comecei a gastar muito, assim, com coisas que eu não costumava gastar, com coisas que eu achava desnecessário, e de repente não passou a ser desnecessário. De repente eu só queria mais e mais e mais. E o meu marido falava assim, meu bem, você não precisa disso. Você tem certeza que você quer isso? E eu falava, tenho, eu trabalho pra isso. O dinheiro é meu, não é seu. Eu tô trabalhando, tô gastando seu dinheiro. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O buraco não é embaixo, ele é subterrâneo. É subterrâneo. E aí eu peguei e falei, Senhor, porque o Espírito Santo, quando ele toma conta da sua vida, você se arrepende verdadeiramente. Sabe quando você sabe que você se arrepende? Quando você sente vergonha do que você fez. Quando dói no seu coração e você fala, Senhor, me perdoa. Aconteceu comigo. E eu falei bem assim, Senhor, tudo bem, eu aceito. Mas, Senhor, os boletos estão chegando. A fatura do cartão do meu marido, meu Deus, porque eu tinha acabado de abrir uma nova vertente da empresa com itens de mesa posta e um investimento, gente, para iniciar esse ramo é alto. E eu comprometi o cartão do meu marido para isso. Olha só que irresponsabilidade, né? E aí, eu falei, Senhor, e agora? E o Senhor falou assim, irei prover
Eu amém. E o Senhor disse, irei prover. Passaram-se 2 semanas, o Senhor proveu de uma forma extraordinária. O Senhor usou a vida de uma pessoa para me abençoar. Não da forma que você tá pensando da pessoa chegar de repente e falar assim, ó, toma aqui esse dinheiro, porque você tem que pagar uma conta. Não. O Senhor falou assim para mim, você vai para esse lugar, você voltará para lá. Por um tempo determinado, porque você será a minha boca naquele lugar e ali eu irei te abençoar. E eu fui para esse lugar e o Senhor abençoou a minha vida e a vida das outras pessoas que ali estavam, foram abençoadas através de mim, e eu consegui honrar com o compromisso de pagar o cartão do meu marido. Então, o que eu quero dizer para vocês, confie no Senhor. Quando tudo diz que não, todas as possibilidades que você tenta encaixar dizem não, o Senhor diz sim. Vocês que são servos do Senhor, vocês lembram da história de Gideão e os 300? Se recordam? Se recordam, né? Para quem não conhece a história de Gideão e os 300, eu vou resumir aqui, tá? Pois eu vou deixar aqui, assim, o texto bíblico para quem quiser ler. Mas basicamente é o seguinte: o povo de Israel precisava batalhar, pelejar contra os inimigos. E aí o Senhor ordenou que Gideão buscasse os guerreiros de Israel para poder lutar a batalha do Senhor, para que o povo fosse vitorioso. E aí Gideão separou 35.000 valentes para lutar. Só que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. O Senhor não divide a glória dele. O Senhor é soberano. E o Senhor disse a Gideão, Gideão, tem muita gente. Diga aos covardes e medrosos que se vão. E foram. Ficaram mais 20.000. E o Senhor disse a Gideão, ainda tem muita gente. E aos poucos eles iam embora. E Gideão começou a questionar Deus, mas Senhor, como que venceremos a batalha dessa forma se os homens, os valentes, os valorosos estão indo embora? E o Senhor ordenou a Gideão que pedisse para o povo descer as águas, que ele iria mostrar a Gideão o segredo. Porque o Senhor não deixaria que a casa de Israel levasse a vitória sobre o nome dele. Porque se Israel vencesse a batalha com 35.000 guerreiros, ia falar que era pela força dos guerreiros de Israel, não pela soberania de Deus. Porque se vocês não conhecem a história do povo de Deus, tô falando aqui para quem não é servo do Senhor, tá? Que um dia será em nome de Jesus. Mas aqueles que são eleitos filhos do Senhor, aqueles que têm por herança a terra prometida, que é o povo de Deus, Israel, para quem não conhece, sempre murmurou contra o Senhor. Israel confiava assim, ó, desconfiando. E o Senhor conhece o seu povo. E aí, Gideão observou a forma que o povo bebia água. Tinha uns que pegavam a água e levavam à boca, e outros, ó, abaixavam a cabeça e perdia completamente a visão do seu derredor. E aí Gideão entendeu qual seria para o Senhor e não. E o Senhor disse a Gideão que mostraria que qual serviria e qual não serviria. E o Senhor venceu, deu vitória ao povo de Israel com 300 valentes e valorosos. Então, meus queridos e queridas, o que eu quero dizer para vocês?
Quando Deus está à frente da batalha, Ele é fiel para cumprir. Ai, Janaína, mas você agora não tem empresa. Já tenho uma nova empresa direcionada, apresentada a Deus, onde o cabeça é o Senhor, da forma correta como tem de ser. E eu vou mostrar para vocês aqui o caminho que eu estou percorrendo. Pode ser que seja o mesmo caminho para você, pode ser que não seja, que Deus queira fazer com você de forma diferente, tá tudo bem? O que eu quero dizer nesse vídeo aqui é que seja sempre fiel ao Senhor e confie o teu caminho ao Senhor e tudo, e de tudo Ele cuidará. Olha só o que o Senhor disse para mim quando eu decidi obedecer sem questionar, porque confiar no Senhor é confiar sem dúvidas, não questionar. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu és superior. Enganoso é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, verso 29 e 30. Então, seja uma mulher virtuosa, um homem virtuoso, que tem a sua dependência ali no Senhor. Depender do Senhor é ser independente nessa terra. Amém? A paz do Senhor a todos vocês. Sejam bem-vindos. Para quem quiser conhecer essa nova trajetória que eu tô seguindo na minha vida, aqui vocês vão ter um devocional, sim, porque todos os dias eu faço um devocional dedicado a Deus, de formas completamente diferentes. Porque o Senhor tem um segredo para cada um. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu posso mostrar, tá? Porque o Senhor diz que quer intimidade conosco. Tanto que a palavra do Senhor diz: quando entrares no teu quarto, feche a porta para falar comigo. O quarto é um local íntimo. Eu ia encerrar o vídeo e continuei falando, né? Mas é que falar de Deus é muito bom. E aqui eu vou mostrar para vocês como se consagra um dia para o Senhor, como se apresenta o trabalho de vocês em tudo. Isso vale para todas as coisas que você for fazer. Coloca diante do Senhor. E aí eu vou mostrar dicas aqui de como abrir um site próprio de vocês, a como empreender com o Senhor. A gente vai falar um pouco de maternidade também. Eu vou vlogando os dias para vocês, espero que vocês gostem. Tchau!